Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu escolhi um tema que muitas pessoas estão buscando isso e eu vou colocar a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos. Qual o tema que eu separei? Desenvolvimento da prosperidade. Inicialmente, tá ali no comando do som Pedrão, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês, para ficar aqui em sintonia comigo e, por que não, vamos torcer para que dê certo, você fique aqui em sintonia com todo o conhecimento que nós vamos trocar. Vamos lá, inicialmente o tema, né? Desenvolvimento da prosperidade. Antes de desenvolver algo, a gente precisa compreender o que é. Então vamos nos apoiar nos sinônimos associados à palavra prosperidade. Prosperidade, progredir, crescer, engrandecer-se. O que representaria isso? Todo mundo, quando nós falamos no momento atual sobre prosperidade, todo mundo, de uma certa forma, se conecta inicialmente à parte material. Não estou colocando ou generalizando como todas as pessoas focadas nisso, mas neste momento de grandes transformações, estamos agora em agosto de 2021, muitas pessoas tiveram os seus alicerces, as suas bases chacoalhadas e estão buscando a prosperidade, se adequar a esse momento de grande transformação, aceitar as regenerações. Então, nós precisamos começar a pensar o que é prosperidade, né? Eu acredito que ela vai muito mais além da parte material do que nós pensarmos diretamente nisso como finanças, economia. Quando nós falamos a prosperidade nesse momento atual, como eu disse, normalmente as pessoas se focam na parte correspondente à realidade material, dinheiro, economia, finanças. Por que não? Por infortúnio do momento atual, muitas pessoas tiveram os seus empregos, a sua parte profissional totalmente chacoalhada. O que nós vamos compreender? É um momento que tudo que está ocorrendo corresponde a uma necessidade de todos nós, seres humanos, é aí que eu vejo como o primeiro passo da prosperidade. Nós aprendermos a nos adaptar aos influxos cósmicos e celestes, como se fosse assim, para não ficar muito místico isso e a gente ter um entendimento do que eu quero conversar com vocês. Quando eu falo em fluxos cósmicos ou celestes, seria mais ou menos assim, antes de nós fazermos algo, ou entrarmos em sintonia no sentido de realização com alguma coisa, a gente sempre pensa inicialmente, sempre é gerada uma vontade inicial. Seja o que for, eu quero tomar água. Antes de realmente você tomar água, que seria o ato material e físico, você pensou, você sentiu essa necessidade de tomar a água. Então, assim que nós devemos ver de uma forma coletiva, como eu sempre trago aqui no programa, o sentido de nós entendermos que energia, que influxo cósmico é esse, correspondente a todas as mudanças que o planeta Terra, não estou falando só de estados, países, nações, continentes, estou falando do planeta Terra de uma forma geral. Todos nós precisamos nos transformar. E quando estes influxos cósmicos, que eu já vou explicar melhor o que eles representam para que inicie esse processo de criarmos a verdadeira prosperidade dentro de nós, nós precisamos compreender que existe uma regra, existe um influxo que vem para nós através de energias que, se nós não nos adaptarmos a ele, como eu disse, de uma forma coletiva, o planeta inteiro, vem os rigores. Como nós temos aí já praticamente 2 anos, por que não? Vamos arredondar, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento onde temos esse vírus que está bagunçando, parece que ele vai embora, aí ele volta, aí criam-se vacinas e começa a vacinar todo mundo, parece que está funcionando, aí está uma coisa muito difícil. Eu acredito que tudo que a gente passa na atualidade, sempre dizendo aquela minha famosa frase, sujeita a erros e enganos, até o momento que eu mude ou transmute minha forma de pensar, porque eu sou um humano como qualquer um, né? Eu vejo que enquanto não houver essa prosperidade
que representa nós nos tornarmos seres humanos mais conscientes, nem vou utilizar o chavão de nos tornarmos melhores, na verdade, mais conscientes, com esses influxos cósmicos e celestes que vêm através das eras, já falando, né, o meu desenvolvimento do programa hoje correspondente à prosperidade, enquanto não houver isso, no seu sentido coletivo, a gente vai penar bastante em relação a todos os rigores que temos que passar. Porque, como todos bem sabem, como eu citei essa palavra era, nós temos eras que regem a humanidade. Isso representaria os influxos que estão presentes nos céus, através das estrelas, através das constelações, através dos arquétipos que residem nelas. Nós temos, através da precessão dos equinócios, determinados momentos cíclicos que eu vou explicar de uma forma absolutamente resumida, de acordo com o que eu tenho aqui de tempo, para que vocês compreendam. Quando nós falamos dessas eras zodiacais, que nós sabemos, né, muitas pessoas já sabem disso, nós estamos saindo de uma era que se finda, que é a era do ciclo de peixes. Não estou falando de signos pessoais, estou falando de eras. Quem está me acompanhando desde o comecinho aqui, acredito que tenha compreendido essa minha mensagem. E agora nós estamos entrando nos influxos de Aquário. E uma era, aproximadamente, né, no sentido de procurar facilitar a compreensão, ela tem um período aproximado de 2.000 anos. E de acordo com a precessão dos equinócios, que representa um movimento pouco falado da Terra, que seria a Terra girando como se fosse um peão, como se a calota polar norte do nosso planeta apontasse para estrelas específicas. Esta precessão dos equinócios, pela ciência oficial, possui o tempo de 26.000 anos, mas como já nos ensinou a sabedoria das idades, na verdade, isso corresponde no seu sentido vibracional e não no puro de observação 27.000 anos. Então, a Terra girando com a calota polar norte, como se fosse um peão, né, é uma forma fácil de compreender. O peão, quando ele perde a sua força, quando a gente joga ele, né, vocês percebem que ele dá uma balanceada. Isso representaria a precessão dos equinócios. E com isso, a calota polar norte, ou diretamente só o polo norte, para o entendimento, ele aponta para determinados locais. E isso faz com que ele aponte para determinados locais que resultam em 2.000 anos a sintonia com esses pontos e arquétipos específicos. Daí que nós temos o cinturão zodiacal de 12 signos, que faz com que nós tenhamos aproximadamente 2.000 anos para cada era. E isso ocorre no seu sentido contrário. Se nós pegarmos o zodíaco comum, nós temos Áries, Touros, Gêmeos, que todo mundo conhece, até as revistas populares vendidas em bancas, elas demonstram os signos nessa ordem. Mas como nós estamos falando da precessão dos equinócios, esse movimento ele é contrário. Então seria assim, último signo do zodíaco, Peixes. Depois, no sentido contrário, que é o que ocorre agora, entramos em Aquário, depois Capricórnio. Então seria simplesmente o sentido contrário. Tudo isso que eu estou explicando é para nós entendermos como a gente se adequa a este influxo celeste para criar o verdadeiro dínamo de prosperidade que está sendo exigido da humanidade. Como eu falei no início do programa, prosperidade, progredir, crescer, se engrandecer. Então, se tornar, como eu coloquei, mais consciente. Vamos lá, como eu disse, eu vou falar de uma forma bem breve das eras para que você entenda o momento que estamos agora, para que você crie o dínamo da prosperidade. Nós tivemos, como eu disse, 2.000 anos correspondente a cada era. Se nós pegarmos 4.000 anos antes de Cristo, pegando o nosso calendário que coloca o marco zero, conhecido como o nascimento do Cristo, muito poderia ser falado aqui, mas vamos falar o que nós temos colocado para a nossa compreensão. 4.000 anos antes de Cristo, nós tivemos a Era de Touro, que, como eu falei, ela dura 2.000 anos, então 4.000 anos antes de Cristo até 2.000 anos antes de Cristo. A Era de Touro, ela trouxe principalmente a emancipação do Oriente. Daí que a gente vê,
né, que no próprio Oriente, a vaca envolvendo todo o simbolismo ali presente, ou mesmo o touro, em correspondência com essa égide zodiacal, trouxe ali, se você pegar o panteão do hinduísmo, se você pegar Shiva, ele tem o seu touro ali presente, que é Nandi, o touro branco, que é o seu fiel escudeiro, as próprias yugas, né, que são tão faladas, as idades que nós temos, a idade de ouro, a Kali Yuga, a idade de ferro, elas se baseiam na mitologia hindu no touro que está ali com as suas 4 patas, depois com 3, depois com 2, equilibrados em uma só. Tudo isso traz a correspondência com essa era, onde nós firmamos, se poderíamos dizer, uma energia que traria o que seria o novo ser humano, que teria que rumar do Oriente para o Ocidente, onde nós tivemos as conquistas, obviamente, envolvendo, através da consciência da humanidade, né, várias chacinas, sempre na base da guerra, mas foi assim que ocorreu a evolução, até que eclodiu tudo aqui nas Américas, né? Então, de 4.000 antes de Cristo até 2000, a Era de Touro. Depois de 2000 antes de Cristo até o Marco Zero, nós tivemos a Era de Áries, que foi a força da conquista, a força da espada. Nós tivemos a ascensão de Roma. Este é o motivo do Cristo ter se manifestado lá para trazer uma nova tônica. Então era a Era da Espada, por isso que Áries carrega aquela força do guerreiro, aquela força da iniciativa. E falando de uma era, era como a humanidade evoluía. A consciência estava na conquista, estava na luta, estava diretamente nas guerras, né, no conflito. Existe hoje em dia, mas não da forma como era de 2000 anos antes de Cristo até zero. Quando se manifesta a energia de Cristo, trazendo o padrão de uma nova era, aí nós temos o início da Era de Peixes, que vai do ano 0 até 2000. Olha como chegamos em nós agora, para uma compreensão deste desenvolvimento da prosperidade, inicialmente se adequando a esses influxos cósmicos que são projetados na humanidade. Então a Era de Cristo veio trazer o quê? A paz, o amor, a fraternidade, vários ensinamentos que teriam que cessar aquelas conquistas através de guerras, através do ser humano utilizando a força da espada em prol do ouro de César. Por isso que Cristo sempre falava: dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César, quando ofereceram a moeda para ele. Aí ele veio trazer aqueles grandes ensinamentos que iriam fazer a finalização da Era de Áries com a Era de Peixes, que seria a conexão com uma mística verdadeira, a valorização do ser humano. Ajuda-te que eu te ajudarei. Não faça com o próximo que você não queira que seja feito contigo mesmo. Todas essas máximas do Cristo já traziam os prenúncios de um novo momento. Então nós tivemos do ano 0 até 2000, estamos aqui agora, estamos em 2021, estamos falando de um movimento de 2000 anos. Nós tivemos essa parte da era pisciana que praticamente se finda agora, e nós temos que nos adequar a Era de Aquário. Novamente digo para quem está em sintonia comigo agora, não estou falando de signos pessoais, e sim de égides que regem a humanidade como um todo, a partir do ano 2000 até 4000. Olha quanto tempo isso vai durar. Quantas reencarnações ainda teremos para aprender a nos adequar a esta energia? Então nós temos, né, de 2000 depois de Cristo até 4000 depois de Cristo, ou seja, temos ainda 2000 anos praticamente para viver todos esses influxos dessa nova era. Aí sim nós podemos pensar em prosperidade. Que a prosperidade, né, novamente, como eu citei bastante, esse ser que é o mais popular aqui no Ocidente, o Cristo, ele sempre nos deixou: cuide primeiro das realidades espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo. Aí que está o verdadeiro sentido da prosperidade, destes ensinamentos fantásticos que praticamente se findam como valor de uma era e que devem ser empregados agora com uma nova tônica. Que Aquário representa o futuro, a tecnologia, o grupo, também o humanitarismo, a valorização de nós como seres humanos.
Então, todas as realidades novas correspondentes a este novo ciclo estão sendo jogadas para nós. Então, quanto mais a humanidade estiver fora desse padrão do grupo, do coletivo, do humanitarismo, no sentido de nós aprendermos a contribuir, em vez de sempre exigir, que seria justamente o contrário dessa fraternidade, que representa o puro ego voltado somente para si mesmo, enquanto nós não nos adequarmos a isto, nós vamos ficar recebendo vírus, vamos receber quebras em vários sentidos, no sentido econômico, social, político. Sempre estaremos focados em valores de eras ainda mal trabalhadas que vão transmutando os seus valores para novos padrões e a prosperidade não existe. O que adianta muitas pessoas hoje acumularem extremas riquezas se não terão um mundo bacana para desfrutar essas riquezas materiais? Aí que, como eu disse, a Era de Aquário, que trouxe a tecnologia, que isso é uma coisa nova, isso é uma coisa nova. Pedro, brincar com você sempre, né? Celular, que é o aquela coisa da gente ficar nas redes sociais, a velocidade da informação, isso não é uma coisa nova. Você lembra quando você era garotinho? Tinha isso, Pedrão? Não tinha. A gente tinha que se virar, tinha que correr atrás de televisão e coisas assim. É uma coisa absolutamente nova. Por isso que eu coloquei o marco da Era de Aquário como início quase puro, se livrando das eras de peixes a partir do ano 2000. Então nós podemos dizer que, como providência divina, como forças que nós chamamos de anjos, tal, etc., ofertaram para a humanidade a possibilidade da velocidade da informação. Aí que Aquário está ligado a futuro, tecnologia, etc. Mas será que nós estamos utilizando todas essas energias, todas essas forças, no sentido correspondente a estarmos sintonizados com os arquétipos aquarianos para todos, seja qual for o seu signo? Estou falando de uma energia coletiva. Será que estamos trabalhando isso para o humanitarismo? Será que estamos trabalhando para o bem, para a formação de grupos que realmente contribuem, que fazem com que o planeta seja um reflexo desses grupos, no sentido do egoísmo parar de existir, somente focado em nós mesmos, esquecendo que pertencemos a um grupo e que todos os reinos, todas as realidades que estão presentes aqui no planeta precisam dessa fraternidade, precisam deste amor. E como o Aquário representa a energia da era, onde o desenvolvimento da mente em grupo deve ser trabalhado, será que estamos buscando os conhecimentos ou trocando energias que representam essa progressão, que representam esse avanço, que representam essa fraternidade? Ou nós estamos utilizando toda essa tecnologia ofertada, que, novamente digo, é uma coisa nova, é uma coisa que praticamente teve o eclodir há uma década, no máximo duas? Será que nós estamos utilizando isso em prol das melhorias que precisamos ter no planeta? Ou será que estamos utilizando tudo isso no seu sentido complicado, no seu sentido de estarmos focados mais no nosso ego, nos preocupando mais com os ditames correspondentes, como eu disse, Cristo nos ensinou, mais focados no ouro de César do que nas coisas espirituais? Como será que nós estamos? Aí que vem um ponto que eu gostaria de colocar para todos. Nós precisamos nos autoanalisar, precisamos desenvolver a nossa autocrítica, para, através disso, nós nos tornarmos seres humanos melhores. Quer ver? Vou utilizar agora a consciência ou a energia de outro grande mestre da humanidade, Buda ou Siddhartha Gautama. O que ele nos disse? Que, inicialmente, nós precisamos aprender a honrar a nossa família. E quando eu digo família, não estou falando só de pai e mãe. Estou falando da família que nós pertencemos como humanos aqui na face da Terra. Será que nós honramos isso? Nós, como seres humanos, nós queremos a sintonia com mestres, com anjos que nos ajudem, por favor. Criamos religiões em relação a isso, mas como eu sempre falo no meu programa, será que nós cuidamos dos reinos anteriores? Nós queremos falar de mestres, mas desrespeitamos o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Comprovem erosões, a busca das riquezas da terra. Quantas queimadas, desmatamentos, a chacina de animais em correspondência à alimentação do mundo de uma forma desregrada.
Como nós podemos falar de anjos, de mestres e querermos a prosperidade se nós nem formamos isto inicialmente dentro de nós? É o momento de nós acordarmos, de nós despertarmos esse verdadeiro valor, para com isso nós termos, como nos ensinou o Cristo, e eu já citei isso hoje, cuida primeiro das coisas espirituais. O resto, que seria essa parte correspondente a tudo que nós buscamos, com a tecnologia que temos, que seriam os anseios puramente materiais, aí sim os acréscimos verdadeiros virão. Como eu já citei, o que adianta muitas pessoas, através do poder, através dessa busca da ganância desenfreada, criar toda essa massa vibracional de juntar essas realidades materiais, e com isso vai ter um mundo todo complicado, cheio de injustiças, cheio de desigualdades. Isto e nada valerá a pena, porque quando chegar o momento, que é o momento que representa a realidade que todos nós, seres humanos, vamos passar um dia, que nós temos um tempo para viver aqui nesse mundo físico, e vamos nos deslocar, o que nós chamamos do fenômeno morte, nós vamos nos deslocar para uma dimensão. O que você vai levar para lá são os seus valores de caráter, de moral, o que você trabalhou em sintonia com esses influxos de uma nova era, considerando a prosperidade no sentido de você se engrandecer com o seu conhecimento. Tudo que você ficar juntando de bens materiais, tudo ficará aqui na face da terra. Você não vai levar nada. Enquanto nós não entendermos isso, que a riqueza, que toda essa parte material deve ser compartilhada pelos seres humanos, não como uma necessidade vital, que isto é o sol, que isso é o centro. Seria como se nós estivéssemos como elétrons ao redor do núcleo do átomo, colocando uma moeda ali, e isso que interessa, isso que representa realmente a evolução. Chegará o momento que essa moeda deverá deixar de existir, e o que vai ter no centro representa a verdadeira sabedoria, o amor, sabedoria dos grandes mestres projetados em seres humanos que querem verdadeiramente esse humanitarismo e esta valorização do ser humano, do grupo verdadeiro que temos que ser, como seres humanos fraternos, como seres humanos justos, que procuram corrigir os erros daqueles que ainda estão desacordados ou dormindo, e estes valores serão o núcleo, e nós vamos orbitar ou vamos ficar próximos a essa energia para que devagarzinho o planeta realmente seja o planeta condizente ao que realmente nós buscamos. Será que estamos prontos para isso? Será que nós temos essa possibilidade real de trabalhar esses valores afinizados com esses influxos cósmicos? Esta, para mim, é a verdadeira energia correspondente à prosperidade que nós buscamos. Precisamos inverter os valores que estão totalmente conspurcados com as nossas realidades realmente espirituais. Chegou a hora de despertar. Outro caminho é e sempre será a miragem que nós estamos vivendo neste momento de grandes transformações. É necessário acordar e despertar. Faça o seu melhor, começando devagarzinho. Levante de manhã com o coração cheio de amor, busque o conhecimento que te agrega, aplique isso na sua família, aplique isso no seu trabalho, aplique isso na verdadeira busca que todos nós temos que ter. Sem isso, virão vírus atrás de vírus, energias desafiadoras atrás de energias desafiadoras, e vamos ficar nos queixando de energias que nós mesmos precisamos corrigir. É isso, galera. Valeu, Pedrão. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.